Vamos lá, pessoal? Me ouvem? Me ouvem sem o fone? Com o fone também, Adalberão? Ótimo. Bem, pessoal, espero aí que tenham gostado, nem só de rock vive a professora Evany, né? Hoje eu trouxe aí grandes nomes da Black Music, né? Nós nos divertimos aí na nossa salinha de café aí, né? Ouvindo Stevie Wonder e Nina Simone. Para quem tiver interesse e gostar, busca esses dois nomes que são incríveis músicos, tudo bem? Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa disciplina de Ética Aplicada à Enfermagem. Essa disciplina que vocês aí cortaram dobrado com as invenções da professora, né? Cada fórum era um sufoco diferente, cada fórum era uma invenção diferente. Mas foi muito gostoso acompanhar o aprendizado de todos vocês ao longo da nossa disciplina. Foi muito gostoso ler os fóruns, ver a forma como vocês evoluíram num debate embasado, num debate respeitoso e num debate que se compromissou com o ofício, com a nova profissão de vocês, que vocês estão em formação, que é essa profissão dentro da enfermagem, tá? Antes que vocês já me perguntem, eu já falo para vocês que eu tô terminando de corrigir os textos, tá, galerinha? Até amanhã, no fim da manhã, todas as notas, todos os trabalhos já estarão disponíveis para vocês lá no cantinho que tem escrito notas. Já vai estar tudo disponível para vocês, para que vocês tenham acesso e para que vocês tenham uma noção aí depois de fazer a prova, se deu tudo certo, se passou ou se não passou. Tudo bem? Mas, de uma forma geral, nós estamos tendo um bom aproveitamento da disciplina. Então, acredito que todos vocês aí que estão cumprindo todas as atividades, que vêm participando das aulas síncronas, não tem muito o que se preocupar, tá bom? Com relação aqui à etapa 4, a professora lançou um desafio diferente, né? Mas as atividades referentes à etapa 4, gente, elas vêm de forma a dar uma costurada em todo o construto de vocês dentro da nossa disciplina, né? Então, o nosso fórum e o nosso dispositivo de texto nessa etapa, eles estão casadinhos, né? Eles estão juntinhos. Nós temos lá o caso da pessoa, né, de uma mulher que é médica, que perdeu a sua família e que lá desenvolveu um quadro depressivo, que nada conseguiu tratar, e a partir disso ela incorreu a algumas tentativas de autoextermínio. A partir disso, a família dela, todas as vezes que ela incorria a uma tentativa de autoextermínio, a uma tentativa de suicídio, a família internava ela. Então, a família privava ela da liberdade. Lembra quando a gente conversou lá na nossa aula síncrona 2 sobre privação de liberdade? Então a família julgou que ela necessitaria de uma internação involuntária em decorrência das tentativas de autoextermínio, né? E a partir de todo esse contexto, dessa usuária que não aceita as violências que ela vivencia dentro do hospital psiquiátrico e dessa usuária que, diante de todas as tentativas terapêuticas, ela não obteve nenhum sucesso, ela reivindica o direito dela de morrer. E a forma dela de reivindicar o direito de morrer é impedir que a mãe dela interne ela, né? Quando ela tentar autoextermínio, ela quer cometer autoextermínio, quer tentar e quer executar, né? O autoextermínio. Então, lá no nosso fórum, nós temos
o início do nosso júri simulado, tá? Nosso júri simulado só vai ter 3 personagens, porque não vai dar tempo de incluir mais 3 personagens na história. Mas nós vamos ter essa usuária que vai à justiça pedir o seu direito de não ser internada e de ter autonomia sobre o seu processo de vida e morte. E nós temos do outro lado uma mãe que requer que a filha dela tenha o cuidado para essa patologia que desemboca, que culmina no sintoma maior da depressão, que é a tentativa de autoextermínio. Tudo bem? Então, lá no fórum, vocês vão fazer um argumento breve, não precisa fazer uma grande argumentação que nem vocês fazem nas outras, tá? Vocês vão desenvolver um argumento em defesa da usuária e um argumento em defesa da mãe, tá? Então, a gente vai encarnar aí esses 2 personagens, só que em vez de encarnar uma defesa muito longa, nós vamos fazer só um argumento de cada lado. E aí, a gente vai sempre prestando atenção no que os colegas já colocaram e tentando, dentro do possível, trazer pontos de vistas novos, tá bom? A partir do que nós temos neste fórum, vocês vão entrar em contato com esses 2 lados, que vai ser um grande espaço de aprendizagem colaborativa, onde cada um vai deixar um pedacinho, e aí vocês vão ler. Vocês vão ler tudo que os colegas já trouxeram de ideias, e a partir disso vocês vão para nossa atividade final da nossa disciplina lá no nosso dispositivo de texto 4. Lá no dispositivo de texto 4, vocês serão o juiz. E a partir de tudo que vocês leram, vocês vão tomar a decisão, né? Decisão essa, lembrando que nunca vai ser a partir do que eu, enquanto ser humano, acredito, mas a partir de toda a argumentação que a gente construiu em todas as etapas e da argumentação que vocês materializaram no fórum. Tudo bem? Então, vai ser o veredito. Juliana, pesado. Eu compreendo, né? Essa última semana da disciplina, ela é pesadíssima, né? Tanto que até não botei muita lei, não botei mais muito material complementar, compreendendo que são só 3 dias. Mas é sempre muito complicado. Enfim, eu sou solidária a vocês, tá bom? Qualquer coisa, gente, já que eu tô vendo que algumas pessoas trouxeram isso, eu posso permitir. A professora Yara, ontem na aula dela, disse que a etapa dela estará disponível até domingo. Por que o seu não? Gente, aí vocês me apertaram sem me abraçar, porque eu tô seguindo o calendário do CEP, né? O calendário do nosso curso. Eu não sei muito bem o que a Yara pensou, porque não tem como deixar até domingo quando a recuperação de vocês é na sexta-feira. Então, não tem como eu deixar vocês entregarem a atividade até o domingo, porque como é que vocês vão saber se vocês estão ou não de recuperação? Vamos combinar o seguinte: eu vou abrir o dispositivo lá de texto para vocês até amanhã às 18 horas, tudo bem? Até às 18 horas. Não pode ser absolutamente nenhum segundinho a mais. Por quê? Porque eu preciso de tempo hábil para fazer a correção, para que vocês saibam se vocês passaram ou não, tá, gente? Então, eu vou deixar aberto até às 18 horas, mas peço que, por favor, não coloque lá às 17h55. Tenham compaixão da professora, porque a professora também tem que corrigir isso daí correndo, para que vocês tenham resultado em tempo hábil para a recuperação. Mas lembrando que, galerinha, vocês têm prova amanhã, tá bom? Então, se organizem. Se organizem. Como eu já sabia que essa última semana era uma semana
bem delicada e bem pesada, eu já vim avisando antes, justamente para vocês tentarem aí organizar o tempinho de vocês, porque ficou um pouco delicado mesmo o prazo, tá? Então tenham cuidado amanhã. Aí a prova vai até o final, tá bom, Juliana? A prova vai até o final do dia, não precisem se preocupar. Também, já pensando nessa questão, como ficou tudo muito apertado, prazo para as atividades muito apertadas, eu deixei a nossa aula de hoje, a nossa aula síncrona, para que a gente faça uma revisão. Combinado? Que aí vocês já vão com a cabeça um pouco mais fresca, para não ficarem tão desesperados aí em terem que terminar e cumprir todas as etapas e estudar para a prova. São 2 provas amanhã, né, gente? Haja suor. Ficou claro, pessoal? Vou deixar aqui, vou só anotar aqui no chat os horários direitinho para ficar claro, tá? Para ficar registrado. Prova dia 6/8 até as 23h55. Etapa 4. 6/8 até as 18h. Recuperação. 7/8 até as 23h55. Pronto, pessoal, já deixei aí bonitinho para vocês. Vou mandar em mensagem para todos os outros colegas que não puderam estar conosco aqui hoje, oportunizando que todos consigam aí desenvolver todas as atividades da etapa sem grande desespero. Tá, gente? Só deixando mais claro como vai ser tudo bem corrido, para eu abrir essa etapa um pouquinho mais para vocês, vai ser muito corrido. Então, eu vou deixar amanhã à noite, assim que eu terminar as correções, eu vou deixar lá na nossa página inicial do Moodle, onde tem aquelas orientações, onde tem o chat, onde tem o Google Meet, eu vou deixar lá uma tabela, tá? Eu vou colocar lá uma tabelinha com as notas de vocês e aquelas notazinhas que estiverem porventura em vermelho, espero que não tenham, né? Mas se porventura tiverem notas vermelhas, vocês já saberão que serão as pessoas que necessitarão fazer a prova de recuperação na sexta-feira. Combinado? Ótimo, galerinha. Ficou claro, então, o que aqui a gente vai fazer agora na nossa etapa 4? Gabriel, que perguntou. Ótimo, meninos. Eu peço que vocês se tranquilizem nessa etapa, porque essa etapa vai ser um pouco mais tranquilo, né? Como eu já sabia que viriam realmente um período muito curto, com muitas atividades, por isso que eu coloquei assim, faça só um pequeno argumento, né? Faça um pequeno argumento e vamos todos fazendo essa construção grande e colaborativa. Por isso aqui, sempre tentem ler o que o colega colocou, para tentar trazer alguma coisa nova, alguma coisa inédita. Porque enquanto vocês vão trabalhando essas questões, naturalmente, a gente já está revisando um pouco dos conteúdos da etapa 3 e da etapa 4, né, gente? Então, tentem trazer isso. Vocês podem trazer leis, né? O Gabriel que trouxe a questão das leis. Vocês podem trazer alguma lei, vocês podem trazer algum ponto lá no código de ética, vocês podem trazer algum argumento baseado na questão das infrações, vocês podem trazer algum argumento aí baseado na ética, na moral e na legislação, vocês podem trazer um argumento aí baseado
na negligência, na imperícia, na imprudência, né? Então vai ficar bem... Eita, meu Deus do céu, gente, a Beiju aqui fica doida quando eu ponho xuxinha. Peraí. Gato louco detectado. Beiju não reclama. Ora. Lá vem ela de novo. Peraí, gente, pequenas complicações. Beiju! Deixa eu fechar aqui, botar aqui no chão pra ela não ficar procurando a xuxinha. Então, gente, utilizem, tá? Usem, abusem aí da criatividade de vocês a partir de tudo que a gente viu, tá? Tem muita coisa pra gente pensar, muitas ideias. Então, sempre tentem puxar aí do fundo do baú, abra o baúzinho de vocês e tente puxar, dentro do possível, alguma ideia nova. Compreendo que não terão ideias novas para tantas pessoas, né? Mas tentem fazer um ponto de vista novo. E, gente, por favorzinho, não façam isso com a professora. Nos últimos fóruns, eu tive que zerar algumas respostas, porque tiveram colegas que copiaram ipsis literis o do outro colega. Vocês me colocam numa situação ética meio delicada, né? Então, eu tô sempre partindo do pressuposto que quem postou por último foi quem copiou, né, gente? Então, vamos ter esse cuidado, tá, gente? Vamos ter esse cuidado na hora de escrever, de mostrar que foram vocês mesmos que escreveram, porque se vocês colocam um negócio lá sem tratamento igualzinho, eu não vou saber se é porque vocês pegaram isso de alguma referência bibliográfica, se é porque vocês copiaram do colega, tá bom? Então, tenham cuidado aí nesse tratamento dessa informação. Essas são cenas para os próximos capítulos aí. Vocês vão ter uma disciplina com a professora Yara em breve de metodologia de pesquisa científica. Talvez isso fique um pouco mais claro, tá, gente? Ok? Entendido? Ótimo, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco mais colaborativa, tá? Eu vou passar aqui e comentando com vocês alguns pontos, tá? Que são importantes em cada etapa. Algumas ideias que são importantes em cada etapa, tá bom? Vou comentando um pouquinho do que a gente viu nos fóruns, um pouquinho do que a gente viu nos dispositivos de texto, de modo a permitir que a gente dê uma refrescada em tudo que a gente viu e a partir do que eu for falando, vocês sintam-se confortáveis ou para irem lançando as dúvidas no chat ou podem pedir a palavra e falarem no microfone. Tudo bem? Então, a gente precisa lá retornar lá para a nossa etapa 1. Lá na nossa etapa 1, gente, a gente fez um apanhado, né? De alguns conceitos que eram importantes que a gente viu lá na nossa disciplina de ética em saúde, que vocês já tinham feito antes. Lá na nossa etapa 1, gente, a gente tentou entender um pouquinho qual era a diferença entre a ética, qual era a diferença entre a moral e qual era a diferença aí da legislação. Então, a gente inicialmente trabalhou esses 3 conceitos. Para compreender esses 3 conceitos, a gente lá na primeira etapa, a gente trabalhou um pouquinho o que é nosso e o que é do outro. E como que o que é nosso pode estar relacionado com um determinado pensamento social, num determinado grupo, numa determinada sociedade e num determinado período de tempo. Então, quer dizer que, se a professora Evany tem uma opinião X hoje sobre a morte, provavelmente se a professora Evany tivesse nascido lá na década de 50, minha opinião seria uma outra opinião. Por quê? Porque a minha opinião, embora seja minha, ela é uma opinião que conversa com a sociedade. Sociedade essa que está circunscrita num certo espaço e circunscrita num determinado período de tempo, né? Existem algumas coisas aí, gente, que parecem que são imutáveis, né? Que parecem pertencer a essa humanidade e que parece não haver muita dúvida. Parece não haver muita dúvida de que você pegar uma faca e enfiar a faca numa pessoa, isso é algo antiético. Também parece não haver muita dúvida
de que se nós temos um colega que se esforçou para ir lá e comprar 1 quilo de carne, se o colega deixou o quilo de carne em cima da mesa e não está observando, se eu ir lá e catar o quilo de carne e sair correndo, a gente também sabe que, independente do período de tempo, isso é considerado uma coisa errada. Então, quando a gente compreende que existem algumas questões tangentes à natureza humana que são imutáveis, cabe aí o campo da ética. Porém, como eu disse para vocês, como vocês viram agora na última etapa que a professora Evany fez lá, trabalhou um pouquinho a questão da morte domada, da morte interdita, vocês viram que existem outras questões que, embora sejam muito pertinentes a essa natureza humana, mas que a depender do tempo, a depender do local onde ela aconteça, elas são questões que podem variar no seu entendimento. Ou seja, quando existe uma compreensão de determinado assunto que está realmente relacionado a determinado povo, em determinado espaço de tempo, nós falamos aí do domínio da moral, tá? E no meio dessa bagunça toda, onde no mesmo território podem ter pessoas que pensam diferente, né? Isso de alguma forma vem se traduzindo dentro das ideologias políticas, né? Das polaridades que são vivenciadas nessas ideologias. A gente compreende que, às vezes, dentro do mesmo povo existem dúvidas, né? Existem coisas que parecem não estar claras. E quando nós temos dentro desse povo algumas questões que são tangentes a essa natureza humana e que parecem não estar tão claras, existe uma legislação, tá? Existe uma legislação visando padronizar essa conduta, esse comportamento social. Bom? Então, isso a gente viu lá na primeira etapa, na primeira parte da primeira etapa de ética. Vocês lembram? Vocês ficaram com alguma dúvida com relação a esses 3 conceitos? Fala aqui comigo no chat. Ótimo. Beiju tá aqui super interessada. Hoje ela realmente quer participar com vocês. E aí, lá na segunda parte da nossa apostila, a gente conversou um pouquinho sobre os conceitos de imperícia, imprudência e negligência. Quando a gente conversou um pouquinho desses conceitos, eu me lembro que um de vocês, eu não me lembro quem foi, não lembro se foi o Matheus, enfim, eu não lembro. Eu sei que algum de vocês veio trazendo uma questão da prova, né? Uma dúvida, falou assim, professora, mas eu não entendi o que estava errado lá na questão da prova quando você falou da negligência. Então, compreendendo isso, a gente vai revisar esses conceitos, tá? Quando a gente vem conversar sobre a negligência, a imperícia e a imprudência, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a pessoa, ela tem conhecimento a partir dessa infração ética que ela cometeu. Ela sabia que aquilo era errado? Ela sabia dos riscos que ela estava causando para aquela pessoa ou ela não sabia, né? Se uma pessoa, ela cometeu algo, uma infração ética, sabendo que aquilo era errado, onde houve uma intencionalidade, a gente fala que isso é uma imprudência, tá? Parece aquela coisa de mãe, assim, não sei se a mãe de vocês gosta de falar imprudência, mas a minha mãe gosta de falar imprudência. Tipo assim, uma pessoa vai lá pular de paraquedas. Ela fala, nossa, mas fulano é muito imprudente. Ou fulano tá dirigindo, sei lá, na rua, correndo. Nossa, mas fulano é muito imprudente. Ele é imprudente por quê? Porque ele sabe que aquilo pode dar errado, né? Ele está fazendo algo sabendo que aquilo vai dar ruim. Sabendo que aquilo dali vai colocar em risco a vida da pessoa que está sendo cuidada. Diferente da imperícia, né? Quando a gente pensa, vamos pensar nos termos para facilitar os termos. Quando acontece um crime, ou quando acontece alguma coisa errada, aí vem a polícia fazer o quê? Uma perícia, né? A polícia vem numa perspectiva de compreender, de tomar conhecimento, de saber o que estava acontecendo ali. Então, lembra da perícia criminal, pessoal que gosta aí de CSI, né? Lembra das pessoas tomando conhecimento da cena. Isso é perícia,
Isso é ter conhecimento da coisa. Quando uma pessoa ela faz algo sem ter a perícia, ou seja, sem ter conhecimento, ela incorre a uma infração ética da ordem da imperícia, tá? Quando a gente fala de imperícia e imprudência, nós estamos falando de uma pessoa que fez algo. Ela fez uma ação, tá? Ela se levantou lá do posto de enfermagem para fazer algo. Porém, gente, às vezes ela pode não fazer algo. Ela pode incorrer numa inação, tá certo? Quando ela não faz algo por preguiça, por julgamentos morais, e ela não faz inação, nós estamos falando de negligência, tá? Então, o que diferencia a negligência da imprudência é, embora ambas compreendam que aquilo pode causar um dano, a pessoa que comete uma imperícia, ela faz algo. A pessoa que comete uma negligência, ela não faz algo, tá bom? Então, são chaves importantes, entender a questão da ação e da inação. O nome ação e inação geralmente vem sempre associado aos conceitos de bioética e isso é questão fadada de concurso, tá, galera? Então, tomem bastante cuidado com esses conceitos, que são conceitos importantes dentro da área da ética. Ok? Ficou claro? Ótimo. Bem, aí lá na nossa primeira disciplina, na nossa primeira etapa, a gente trabalhou um pouquinho a questão da ética e da espiritualidade, da religiosidade, das crenças pessoais, que eu acho que foram ficando bem mais claros aí ao longo da nossa disciplina, né? Ali eu trouxe um conteúdo introdutório para que vocês se lembrassem um pouquinho do que vocês já haviam visto, de modo a dar luz a essa nova forma de olhar a ética, dessa vez não mais como ética em saúde e agora como ética aplicada à enfermagem. Lá também, na nossa primeira etapa, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente retomou um pouquinho alguns conceitos lá de farmacologia, né? A professora Evelyn adora conversar com as outras disciplinas e lá a gente conversou sobre como que a gente pode incorrer na imperícia, na imprudência e na negligência preparando medicação, né, gente? Então, depois, dá uma olhadinha lá, se vocês quiserem rememorar um pouquinho isso, como que isso já se relacionava com o que a gente já está vendo no nosso curso, quando a gente estava falando em farmacologia, né? Então, essa foi a nossa primeira etapa. Ficou, gente, quando vocês pensam na primeira etapa, ficou alguma questãozinha, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar agora? Que a única coisa que eu me lembrei foi realmente dessa dúvida que surgiu e que eu já havia tirado, mas achei importante retomar. Muitas dúvidas, né, gente? Vai dar nem tempo de eu responder tanta dúvida de vocês, nossa senhora. Beleza, gente. Como ninguém se manifestou de outras dúvidas, a gente agora vai caminhar para a nossa etapa 2. Lá na nossa etapa 2, visto que a gente já havia retomado um pouquinho do que a gente já conhecia desse campo de conhecimentos, visto que a gente já tinha relacionado um pouquinho do que a gente sabia de uma disciplina de ética de saúde e relacionou com a disciplina que a gente já tinha feito também de farmacologia, a gente já estava começando a caminhar ali, né? Começando a caminhar numa perspectiva crítica, né, gente? Crítica para a nossa profissão. Então, a gente começou o nosso percurso. Quando a gente começa o nosso percurso, a professora Evelyn fala, lá na etapa 1, eu comecei a conversar com os meninos sobre medicação, né? Lá na etapa 1, eu comecei a conversar com os meninos sobre como que eles não podem lá falar, vamos rezar,
lá no leito do paciente. Então eu falei, bem, agora eu tô começando a conversar com os meninos de enfermagem. E se eu tô começando a conversar com essa galerinha de enfermagem, é importante que eu apresente para eles aquilo que eu falei lá na nossa primeira etapa. Porque lá na nossa primeira etapa eu falei que existem algumas questões que elas parecem não estar tão claras. Existem questões aqui dentro da enfermagem que eu tenho certeza absoluta que vocês viram com muita clareza ao longo da nossa disciplina, que parece não estar tão claro, né? Parece que fica uma coisa meio nebulosa. E às vezes, para algumas questões que parecem nebulosas, para algumas questões que parece não haver um consenso, que sempre tem alguém que de alguma maneira tenta cabular essa moral, então, beijo, não me passa vergonha. Então, gente, a partir disso, a gente traz o quê? A necessidade de que dentro da disciplina da nossa profissão, nós tenhamos um guia ético, né? Que a gente compreenda que existem leis, que não é bem assim, né? Não é porque eu não gosto da história do aborto que eu não vou permitir que ninguém aborte na minha unidade, mas também não é porque eu sou pró-abortista que eu vou sair abortando todo mundo, né? Então, a gente compreende que para essas questões nós necessitamos de um código de ética. E foi lá na nossa etapa que eu apresentei o código de ética para vocês, né? Lá nesse código de ética, a gente viu que existem as disposições iniciais. Lá nas disposições iniciais do nosso código de ética, ele vai vir falar um pouquinho do que a gente já tinha conversado. Então, o que a gente viu lá no início do nosso código de ética não é novidade para a gente. A gente já sabe o que é a beneficência, a não maneficência, a autonomia, né? Então, aquilo dali parece que já ressoou com aquilo que a gente já tinha guardado no nosso baú. Mas aí, depois, ele começou a falar do que rege a ética da nossa profissão. Então, tudo que traz enquanto legislação, a gente compreende que nós podemos e nós devemos. E para além de poder e de dever, existem coisas que são proibidas, né? Proibidas, que são grandes tabus, que não pode fazer de jeito nenhum. Nessa compreensão que parece já estar dentro do senso comum e da empiria, a gente vê que se reproduz no nosso dispositivo do nosso código de ética. Lá no nosso código de ética, nós temos um capítulo todo para os nossos direitos, né? Nós temos um outro falando sobre os nossos deveres e um outro falando sobre as nossas proibições. Todos esses artigos, gente, são muito importantes, né? Eu poderia simplesmente aqui assumir uma posição de carrasca, né? Colocar aqui um saco preto na cabeça e falar assim, eu estou aqui para te disciplinar. Mas também os nossos conselhos, eles compreendem que muitas vezes o que a gente pode fazer no nosso exercício profissional também é lesado, né? Então, às vezes, numa perspectiva corporativa, onde tantas profissões parecem estar permeando o cuidado, às vezes vem gente falando, olha, você não pode fazer isso. Ou olha, fulano, você não pode aspirar, ó, fulano, você não pode mudar de decúbito porque isso aqui é meu, né? Então é importante, gente, que a gente compreenda o que a gente pode fazer, o que é o nosso direito, né? Para a gente conseguir reivindicar aquilo que a gente pode fazer, né? Então, quando a gente vem falando do que a gente pode fazer, nós não estamos falando única e exclusivamente do nosso código de ética, né? Vocês conheceram outros dispositivos legais, outros 2 dispositivos legais que a gente, não julgue a professora, mas a professora é péssima de decorar número de lei. Mas é a lei 7.400 alguma coisa, deixa eu abrir aqui para vocês não me julgarem. Só um minutinho. Então, nós vimos também que o que a gente pode fazer está lá disposto na lei de número 7.498
e na lei de número 94.406. Então, quando a gente vem conversando sobre o que a gente pode fazer, a gente vai recorrer tanto ao nosso código de ética, como a gente vai recorrer a essas duas leis. Além disso, eu também falei com vocês lá na etapa 3, né, já fazendo a intersecção entre as duas etapas, que algumas coisas elas não constam nem no nosso código de ética e nem nas leis. Mas muitos de vocês trouxeram nos fóruns os vários pareceres que o Corém e o COFEM dão para determinadas questões, tá? Então, usem e abusem dos direitos de vocês, tá, gente? Eu acho que gente para dizer o que a gente não pode fazer, tem demais. Tem o seu valor? Tem. É necessário? É necessário. Porém, nós precisamos assumir a autonomia, o protagonismo da nossa profissão, compreendendo quais são os nossos direitos e reivindicando esses espaços. Porque quando a gente compreende que existem outras pessoas que parecem atuar na nossa área, por exemplo, na enfermagem, no técnico de enfermagem, quando vocês fazem mudança de decúbito, quando vocês vão fazer algum tipo de aspiração, vem às vezes um fisioterapeuta e fala, isso daí é área minha. E a gente fala, ó, com a escala cheia, né? Larga pra lá, deixa o fisioterapeuta fazer. Mas quando a gente não compreende quais são os nossos direitos, qual é a nossa área de atuação, e a gente não pede por ela, por mais que a gente esteja aperreado na nossa escala, por mais que a gente esteja com dificuldade, a gente precisa reivindicar o nosso espaço de atuação. Porque quanto mais a gente se apropria dos nossos direitos, quanto mais a gente se apropria da nossa lei, do nosso exercício profissional, mais a gente atua, mais a gente adquire o nosso espaço profissional. Sabe, gente? Então, de proibição e de dever, eu tenho certeza que tá todo mundo aí careca de saber que a gente tem. Mas se apropriem também dos direitos de vocês, tá bom? Nós precisamos de profissionais que se apropriem desse direito, profissionais que atuem com toda a potência que a profissão permite, de forma que a gente cada vez mais conquiste o espaço que a enfermagem merece, tá? Então, nós vimos lá na nossa etapa 2, nós somos apresentados na nossa etapa 2, lá na nossa apostila, para esse nosso código de ética. E eu falei para vocês lerem. Depois eu fui falando várias outras vezes, né, lá na nossa apostila, eu falei, se você não leu, pare agora e lê. Gente, agora é sério, se não leu, não dá mais. E eu ficava assim, né, gente, falando, gente, é sério esse bilhete. Mas o tempo inteiro eu vinha trazendo para vocês a necessidade de que vocês lessem e vocês se apropriassem desse código de ética. Foi muito gostoso ver que vocês, inclusive, trabalharam isso ao longo dos fóruns, né? Então, quando a professora ela fazia um fórum lá e falava, gente, procure no código de ética de vocês, não é à toa. Cada vez, gente, a cada fórum, a cada atividade que a professora pedia para vocês irem lá procurar no código de ética, era uma oportunidade que vocês tinham de entrar em contato com esse conteúdo, né? Então, quando eu falo para vocês de aprendizagem colaborativa, quando eu falo para vocês pensem fora da casinha, vão buscar em outros lugares, significa que cada vez que a gente vai tendo contato com esses conteúdos, na primeira vez a gente vai ter um aproveitamento de 10%. Na segunda vez, aumenta para 20%, para 30%. Então, quanto mais vocês manusearem esse código de ética e as duas legislações que vão falar sobre esse nosso exercício profissional, vocês vão ser mais apropriados dentro do que a ética na enfermagem traz enquanto diretivas para a nossa atuação profissional, né? Lá na nossa etapa 2, também eu trouxe uma videoaula que, inclusive, os senhoritos, né? Não sei se é vocês, não tem como, professora, não tem como saber, mas quando vocês clicam lá na videoaula, essa videoaula ela tá lá no YouTube, né? E o YouTube, ele contabiliza quantas pessoas assistiram o vídeo. E não bate, tá, gente? Não bate o número de pessoas que estão assistindo às videoaulas e o número de pessoas que estão desenvolvendo as disciplinas. Então, se porventura vocês, por acaso, não tiverem assistido essa videoaula
da etapa 2, eu sugiro que vocês assistam, tá? Vocês assistam por quê? A professora Eva, ela não trouxe uma aula de informações, de registros de informações à toa. A professora Evane compreende que não adianta nada vocês saberem o código de ética de vocês, não adianta nada vocês saberem da legislação de vocês, se vocês não deixam tudo isso amarradinho e casadinho nas anotações de vocês, tá? Porque é a partir das anotações de vocês que vocês vão ter respaldo. Então, eu conversei com vocês ao longo das etapas sobre a necessidade de vocês assinarem, de vocês colocarem o número de registro de vocês, né, e o nome de vocês. Falei para vocês que vocês não necessariamente precisam usar o carimbo, desde que vocês coloquem esses 3 itens. Eu conversei com vocês sobre a questão de anotar coisas que vocês fazem ajudando um outro colega, né? Falei da importância, mesmo que seja um paciente, da responsabilidade de um outro colega, do quanto que é importante que a pessoa que executou a atividade, que seja ela quem registre. Falei para vocês também de que quando a gente vai fazer a nossa anotação de enfermagem, a gente coloca lá, realizada a sondagem vesical de demora. Quem realizou a sondagem? Não coloquem só assim, deixem claro quem foi a pessoa que realizou o procedimento. O paciente estava sob a minha responsabilidade, realizada a sondagem vesical de demora pela enfermeira Evane, né? Para vocês não registrarem, não deixarem brechas, para que esse registro diga que vocês fizeram algo que não é da competência legal de vocês, né? Então, quando a gente está falando, gente, lá na nossa etapa 2, na nossa videoaula, da importância das informações e dos registros, isso não é à toa, tá? Esse vídeo é um vídeo que, inclusive, eu peço que vocês guardem com carinho, que vocês façam anotações, porque independente de onde vocês forem trabalhar, serão informações muito valiosas, tá? Então, tudo que permeia o nosso código de ética, que é referente aos nossos registros, pode ter certeza que são questões muito importantes dentro da nossa revisão. Eita, vontade de espirrar. Alguma dúvida, gente? Não, né? Bem, gente, lá na etapa 2, a gente começou a trabalhar também um pouquinho a questão da privação de liberdade, né? A questão da privação de liberdade, que também se comunicou com a etapa 3 e com a etapa 4. Quando vocês observam a construção da nossa disciplina de ética, gente, a professora Evane teve o cuidado de fazer com que alguns conteúdos que sejam imprescindíveis, ele aparecesse em vários momentos, de forma a permitir que vocês consolidassem a aprendizagem de vocês e que vocês conseguissem aplicar esses conteúdos de forma crítica. Quando eu peço para que vocês tenham essa aprendizagem mais ativa, eu estou pedindo para que vocês pensem por vocês mesmos, né? Eu estou pedindo para que vocês não aceitem todo o conteúdo que vocês receberem de uma forma massificada, mastigada, pasteurizada, que vocês sejam sujeitos do conhecimento de vocês. Então, lá no nosso fórum, a gente começou a trabalhar a questão da privação de liberdade, né? Essa privação de liberdade, ela foi melhor trabalhada lá na nossa etapa 3, na nossa aula síncrona, lembrando que eu deixei lá na nossa aba de materiais complementares algumas questões legais que a gente trabalhou na nossa aula síncrona, né? E isso vem se comunicar agora na nossa etapa 4, lá no veredito final de vocês, e vai se comunicar também com a nossa etapa 1 da nossa próxima disciplina, tá, gente? Na verdade, vai se comunicar com a nossa próxima disciplina toda, que é a disciplina de saúde mental. Tudo isso para a gente entender que, quando a gente está falando de saúde, gente, a gente não está falando de um conhecimento que se reduz à disciplina de saúde coletiva. É importante que,
quando a gente veja um conteúdo lá com a professora Yara de saúde coletiva, a gente já esteja maquinando lá com a professora Yara as coisas que vocês estão vendo aqui em ética. E que lá na saúde coletiva, quando vocês veem alguma questão referente, sei lá, ao programa de hipertensão, de diabetes, de tuberculose, vocês se lembrem disso quando vocês estiverem lá na disciplina vendo cuidados críticos ou cuidados de emergência, compreendendo que os nossos conteúdos, eles não podem ficar encaixotados, tá, gente? Então, por isso que eu falo, guarde esse conteúdo com carinho, faça uma anotaçãozinha, revisite esses conteúdos, porque são conteúdos que são muito importantes e a formação profissional de vocês vai ficar cada vez mais rica, tá? Com relação à nossa privação de liberdade, nós trouxemos um pouquinho sobre a questão das internações, nós trouxemos que o ideal do tratamento seja que o tratamento seja realizado em espaços comunitários, que os espaços de internação involuntária e compulsória são espaços eticamente delicados, porque ferem o princípio da autonomia do sujeito, né? Que é justamente esse princípio que lá na etapa 4, a nossa paciente, lá no nosso júri simulado, está questionando. Então, a gente vem falando sobre essas questões, sobre o quanto que a gente precisa dar voz a esse indivíduo, o quanto que a gente não pode discriminar esse indivíduo, né? Então, vale a pena a gente ir lembrando um pouquinho dessas questões que vão pautando a questão do cuidado. Cuidado esse que pode necessitar de uma contenção, que pode ter uma restrição ao leito, que pode ter uma restrição num espaço, num cômodo específico, ou que pode vir a ser feito em liberdade, tá? Para aqueles que gostarem, que tiverem interesse na temática, existe um ponto muito específico quando a gente fala de privação de liberdade, que é a questão do cárcere privado, tá, gente? Quem gostou aí de saúde coletiva, quem se identificar com saúde coletiva e porventura passar no concurso aí da secretaria e for trabalhar numa equipe de saúde da família, provavelmente vocês terão o desprazer de conhecer de perto o crime de cárcere privado. Crime esse cometido em nome do cuidado, tá? Não vou entrar muito nesse aspecto, porque... Deixa eu ver aqui, Juliana. No caso do paciente não estar em suficiente condição de opinar, a privação de liberdade não se encaixa, né? Pois ela não sabe o que é melhor ou não. Sim e não, tá, Juliana? Até não sei se você participou da nossa aula de privação de liberdade, foi uma aula bacana, tá lá no YouTube. É muito importante que a gente compreenda que tudo bem, às vezes a pessoa não vai estar em contato com a realidade, né? Às vezes uma pessoa psicótica, uma pessoa que está delirando, que está alucinando. Mas a questão é, dentro desse delírio e dessa alucinação, ela está causando mal? Ela está causando risco para o outro? Ela está causando risco a mim? Ela está causando risco para ela? Né? Só se justifica a privação de liberdade, gente, quando a pessoa está oferecendo alto risco ou heterorrisco, né? Mas ainda assim com várias questões éticas envolvidas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de um paciente psicótico que não tem contato com a realidade, o paciente psicótico tá ouvindo uma vozinha falando aqui, Evelyn, Juliana quer te matar. Evelyn, a Juliana tá com uma faca, ela quer te matar. O que eu vou fazer enquanto psicótico? Eu vou me defender, então às vezes eu posso incorrer a uma postura um pouco mais agressiva. A gente não vai entrar muito em detalhes nisso agora, esse é conteúdo da nossa próxima disciplina, mas a gente compreende que existem algumas situações onde o indivíduo perdeu o contato com a realidade e está vivenciando risco de auto e heteroagressão a partir disso. Quando a gente fala de uma circunstância como essa, a privação de liberdade, ela acontece de uma forma que nós consideramos absolutamente pautadas eticamente dentro de todo o arcabouço ético e legal de todas as profissões que são envolvidas.
Porém, quando a gente está falando lá da nossa paciente, ela é uma paciente depressiva, né? É uma paciente que ela tem contato com a realidade, ela tá entendendo o que está acontecendo, ela tem um transtorno de humor, mas ela quer morrer. Ela já tentou de tudo, mas ela quer morrer. Mas ela não tá descolada com a realidade, né? Se ela não tá descolada com a realidade, aí é que entra a questão ética da privação de liberdade, né? Até onde que eu tenho o direito de querer obrigar essa pessoa a viver? Né? Isso é uma questão muito, muito, muito delicada dentro do direito, que a gente não vai entrar aqui, até porque a professora nem tem conhecimento legal para isso. Mas a gente precisa entender que, lá no caso da nossa paciente, isso é muito diferente de um paciente psicótico, né? Porque lá a nossa paciente, ela tá entendendo o que está acontecendo com ela e ela quer, de uma forma consciente, ela tomou a decisão de que ela quer morrer, né? Então, até onde que essa família tem ou não o direito de colocá-la em privação de liberdade porque ela tá oferecendo alto risco, né? Por isso que, para as questões éticas, nem sempre há uma resposta. Alguns de vocês provavelmente vão dar o veredito de vocês em favor da paciente e alguns de vocês vai entrar aí em favor da mãe, tá? Eu acho meio complicado esse assunto porque existe uma lei que o idoso, a partir de certa idade, não tem mais autonomia para responder por si mesmo, mesmo ele sendo sóbrio, né? Tão delicado isso, Juliana, tão delicado, mas tão delicado que essa perda de autonomia, ela por vezes vai ser um dos principais motivadores para quando vocês estiverem com a própria professora Evany que vos fala. Na nossa última disciplina desse semestre, que é lá na saúde do adulto e do idoso, a gente vai compreender que os casos de depressão em idosos é gigantesca. É gigantesco justamente por isso. E porque às vezes a gente, lembra aquilo que a gente conversou lá, do que é nosso? Às vezes a gente quer manter esse idoso preso à vida de uma forma tão obstinada que a gente vai começar a cercear o espaço dele de autonomia. Não, você não pode comer isso. Não, você não pode ir em tal lugar. Não, você não pode fazer tal coisa porque você tá doente, porque você vai morrer. E aí esse idoso que passou uma vida toda autônomo, livre, ele vê que todos os direitos deles passam a ser cerceados, né? Então foi muito interessante a sua lembrança, Juliana. É uma questão particularmente muito delicada, tá? Acho que a gente vai ter mais espaço para conversar um pouquinho mais sobre a saúde do idoso especificamente ainda esse semestre. Comigo de novo, tá, gente? Pelo jeito, eu sou a professora das polêmicas, né? Mas aguardem os próximos capítulos. Ok, meninos. Ficou um pouco mais claro essa questão da etapa 2 e de como que essa questão da privação de liberdade ela é um conteúdo que atravessou aí toda a nossa disciplina? Alguma dúvida? Não, né? Só uma carinha de sorriso da Juliana aí pensando na saúde do idoso. Ok, meninos. Vitória, no caso, quando eles são. Existe uma separação, tipo esquizofrênico, depressivo. Não, Vitória, não tem separação, não. Não tem aqui em Brasília. Na verdade, a gente vai, inclusive, isso vai ser o primeiro ponto que a gente vai debater semana que vem, tá? Que é a questão do contexto manicomial. Não tem separação. São pessoas que convivem juntos dentro daquele contexto. Então, às vezes, vai ser uma pessoa que está depressiva. Vou contar um caso de uma paciente X que, bem, como é um caso muito comum, vocês nunca vão saber o nome dela. Então, eu não incorro numa infração ética aqui. Mas eu tive um caso dentro do hospital psiquiátrico que foi um dos casos eticamente mais doloridos na minha existência de vida. Ela era uma mulher muito pobre, uma mulher negra, que, enfim, gente, tudo de ética tá na vida dessa mulher. Ela foi violentada sexualmente, ela foi estuprada e ela engravidou. E, bem, não abortou, não era possível, ela não tinha conhecimento disso na época, tem o filhinho dela. Então, ela não tem
como, enfim, pedir para esse pai, né? Para esse pai assumir ali a paternidade. Então, ela tem uma maternidade solo compulsória, muito pobre, não conseguiu estudar. Naturalmente, já dentro ali da questão do estupro, ela já foi desenvolvendo um quadro depressivo que se perpetuou e se cronificou. Isso, de alguma forma, e também relacionado às vulnerabilidades sociais dela, isso de alguma forma também foi afastando ela do mercado de trabalho, ela não conseguia mais prover. Isso foi tornando essa mulher mais suscetível às várias violências. E em determinado momento, galerinha, a depressão dela chegou a tal ponto que ela não apenas incorreu ao autoextermínio, tá? Peraí, ela não incorreu ao autoextermínio, ela tentou o autoextermínio. Ela não apenas tentou o autoextermínio. O que ela entendeu? Eu sou sozinha no mundo, eu não sou suficiente para criar o meu filho, eu não consigo mudar a minha situação, o meu tratamento para a depressão não está fazendo efeito. Se eu me matar, quem vai cuidar do meu filho? Então, o que ela fez? Fez um coquetelzinho lá de medicação, deu para ela e pro filho, né? Por sorte, intervenção divina do universo, da natureza, ou o que quer que a gente acredite, ela teve uma intervenção breve e os dois sobreviveram, né? E aí vocês imaginem uma mulher nesse contexto, dentro de um espaço com pacientes altamente psicóticas, pacientes que estão vendo disco voador, pacientes que estão ouvindo vozes de comando falando que vai matar todo mundo. Então você imagina o que é para uma pessoa que está extremamente depressiva vivenciar uma situação de privação de liberdade, onde a enfermagem ela não entra ali constantemente, que é o contexto do manicômio, né? Não tem uma enfermagem prestando uma assistência minimamente adequada, não tem uma equipe médica, uma equipe de psicologia prestando uma assistência minimamente adequada, então ela tá ali sozinha no mundo, vivenciando aquele medo, vivenciando aquele sofrimento, vivenciando aquela privação de liberdade, vivenciando toda essa perda de direitos, né? Então, vocês imaginem o que é o manicômio. Mas isso aí a gente não vai entrar muito em detalhes, porque isso aí já vai ficar jogada a sementinha, que isso daí é o assunto da semana que vem, tá? Primeira etapa da nossa disciplina de saúde mental. Ok, galera. Etapa 3. Lá na etapa 3, a gente viu a professora Evany conversando, enfermagem. Pera, professora Evany, eu sou técnico de enfermagem. Para de me chamar só de enfermagem, por que você tá falando enfermagem? E aí, gente, lá na etapa 3, eu vim falar para vocês, então, galera, a nossa categoria é grande. É diferente, por exemplo, lá dos médicos, do CFM, do CRM, que eles só estão olhando para os médicos. Ou diferente lá do CRP, que está olhando só para os psicólogos. Quando nós falamos em enfermagem, gente, a gente está falando de uma categoria que é muito grande, uma categoria que tem formações de nível médio técnico e de nível superior, né? E para além disso, nós tínhamos anteriormente algumas outras formações. Então, quando nós estamos falando da enfermagem, gente, nós estamos falando do enfermeiro, nós estamos falando do técnico, mas nós também estamos falando de duas formações que eram dadas antigamente e que não são dadas mais, que é a formação do auxiliar de enfermagem e a formação da parteira. Não sei a família de vocês, gente, mas minha bisavó era parteira, né? Então, ela tinha a carteirinha dela, ela era lá do interior do Nordeste, era ela quem era responsável por assistir esses partos, né? Tá morta, né? Enfim, eu nem cheguei a conhecê-la. Existem ainda alguns desses profissionais em cidades pequenininhas e cidades interioranas, né? As parteiras. Então, elas são regidas também pelo nosso conselho e pela nossa categoria. E eu acho que alguns de vocês, né, como a nossa turma ela é uma turma que tem idades muito variadas,
Alguns de vocês podem ter vivenciado o contexto lá daquele ensino médio profissionalizante que tinha antigamente, que tinha magistério, que tinha a formação de atendente de enfermagem, de administrativo, né? Então existiam, gente, várias outras formações paralelas. E essas formações, gente, elas eram aceitas dentro dos órgãos de saúde. Então, quando vocês entram lá na Secretaria de Saúde, quando vocês entrarem, que eu tenho certeza que será em breve, vocês vão ver que alguns dos colegas de vocês até um crachazinho lá dizendo auxiliar de enfermagem ao invés de técnico de enfermagem. Vocês não vão ver que não vai ser pessoas mais novinhas. Não vai ser pessoas de 20 e poucos anos, né? Vocês vão ver que os auxiliares de enfermagem, que tem essa categoria lá, são pessoas que foram formadas há muito tempo atrás e que foram formadas a partir dessas formações que já não existem mais. Mas eles entraram na secretaria, eles começaram a atuar, então existe ainda esse cargo, que é o cargo de auxiliar de enfermagem, que tem essas formações paralelas. Tanto auxiliar de enfermagem, gente, quanto a parteira, ela é uma profissão que, bem, tende à extinção, né? A partir do entendimento atual, é uma categoria que vai ser extinta. E que, tão logo todos esses profissionais, eles morram, ou eles se aposentem e não atuem mais, essas serão profissões que não acontecerão mais, e nós só teremos a categoria do técnico de enfermagem e a categoria do enfermeiro, tá? Aqui no nosso Corém, eu até coloquei lá uma estatística para vocês dizendo que aqui nós não temos nenhuma parteira. Isso é muito natural, né, gente? Nós somos uma cidade muito jovem, né? Nós temos uma cidade muito jovem, então as pessoas que vieram para cá, que emigraram para cá, já estão numa geração já bem mais velha, e a partir daqui nós não temos mais essas formações mais interioranas. Então não é como se as pessoas que mudassem para cá fossem fazer formação de parteira, porque aqui nós já temos a característica de cidade, nós já temos os hospitais gerais, nós já temos uma atenção básica consolidada. Então aqui nós não temos parteiras. O que não significa que em outras cidades não existam, porque existe, tá, gente? Existem muitas parteiras espalhadas pelo nosso Brasilzão afora. Além disso, lá na etapa 3, eu contei para vocês que não são só essas profissões que foram extintas, né? Eu me lembro, gente, que quando eu estava estudando para o vestibular e eu olhava lá o site da UNB, tinha a profissão dizendo bem assim, enfermagem e obstetrícia, né? E aí eu pensava que eu ia fazer o curso de enfermagem e obstetrícia, né? E aí, no ano que eu entrei, isso foi extinto, não existia mais enfermagem e obstetrícia, existia enfermagem. Mas existem enfermeiros obstetrizes, né? Então, existem ainda profissionais que carregam esse título. Mas hoje não existe mais formação para tal, né? O que nós temos hoje são enfermeiros obstetras. Os enfermeiros obstetras, eles são profissionais que são formados a partir de uma especialização lato sensu, né? Geralmente são profissionais que fizeram residência na área de enfermagem e obstetrícia, profissionais enfermeiros que dentro desse processo de residência eles acompanharam vários partos e a partir de então eles vão ter lá, conforme vocês viram no nosso quadrinho, algumas atribuições, eles vão poder fazer algumas coisas que o enfermeiro não pode fazer, tá claro? Então a gente vai compreender que existem enfermeiros obstetrizes, que é uma formação que não existe mais, e nós temos os enfermeiros obstetras, que são profissionais formados em enfermagem que têm uma especialização de nível superior. Especialização de nível superior essa que vai permitir que ele realize procedimentos na assistência à gestante, à parturiente e a puérpera que os profissionais enfermeiros não podem, tá? Então, nós temos aí
essas categorias. Então, é muito importante, eu não vou me delongar nisso daqui, gente, falando dessa diferenciação de que cada um pode fazer, porque a gente ia demorar um tempinho, tá? Mas é um pouco mais claro quando vocês olham para lá e vocês vão compreender que algumas são tarefas que são de uma necessidade de um conhecimento científico para tomada de decisões menor. Então, a essas categorias, a essas atividades, serão delegados para os profissionais de nível médio, tá? E as profissões os procedimentos de maior complexidade serão delegados para os profissionais de nível superior. Importantíssimo, tá, gente? Coloque aí alertinhas vermelhos nessa questão aí para nossa revisão. Então, olhem para essa tabela, tá bom? Olhem para essa tabela e entendam um pouquinho como é que funcionam essas categorias na assistência a gestante, a puérpera e a parturiente, ok? Além disso, lá na nossa etapa 3, nós, além de vermos que existem essas categorias, nós vimos que quando a gente está falando de um profissional de nível superior, a gente está falando de um profissional que ele teve uma formação mais longa, um profissional que diluiu medicação, como vocês vão diluir, também fez cuidados de higiene, também aprendeu as técnicas lá para trocar a cama, também aprendeu várias as coisas, tudo que vocês vão aprender, o profissional de nível superior, ele também aprende, tá? Então, gente, tudo que o profissional técnico e que o profissional assistente auxiliar de enfermagem faz, o enfermeiro também faz, tá? Então, no dia a dia, vocês estão lá, por exemplo, o paciente acabou de tomar banho, o enfermeiro está com um carrinho de curativo para fazer um curativo complexo lá da úlcera por pressão e vocês precisam arrumar o leito ali rapidinho. Você não fala, não, enfermeiro, você não pode me ajudar porque isso daí não é da sua competência. O enfermeiro pode te ajudar, tá? Ele também tem a mesma competência para executar as tarefas que vocês executam como técnicos de enfermagem. O que diferencia uma formação e outra é carga horária, né, gente? Porque, por exemplo, lá no meu processo de formação, quando eu ia fazer estágio, a gente fazia cuidados gerais. Como vocês vão fazer? Então, a professora me dava uma escala. Evany, hoje você vai cuidar de tais pacientes. Só que compreendam que se eu tenho que fazer prescrição de enfermagem, se eu tenho que fazer prescrição de cuidados, consulta, fazer curativos, fazer sondagens, compreende que dentro dessa escala eu vou ter menos tempo dedicado para as outras tarefas, né? Então, eu vou fazer menos diluição de medicação, eu vou fazer menos banhos no leito, né? Do que um profissional que está se formando para o técnico de enfermagem. Isso é uma questão que eu estou trazendo para vocês, gente, porque eu comentei lá na apostila que antes, e eu falo isso porque eu me enquadro nesse público, tá? Eu trabalhei como técnica de enfermagem na Secretaria de Saúde durante um tempo. Eu trabalhava no Agarram. Mas eu não tenho formação técnica, né? A minha formação era a formação de enfermeiro. E antigamente, quando o enfermeiro ele passava como técnico de enfermagem, existiam alguns precedentes do Corém que permitiam que esse profissional enfermeiro ele assumisse o cargo de técnico. Mas isso, naturalmente, gente, é um pouco injusto, vocês não acham? É um pouco injusto, às vezes, pedir para que o enfermeiro que estudou 5 anos de um determinado conteúdo, que conheça um conteúdo com mais profundidade que vocês, que esse enfermeiro concorra ao mesmo cargo. E que ele vai lá e se aproprie de uma profissão que é feita para ser diferente. Senão, daqui a pouco não vai ter técnico de enfermagem, enfermeiro, vai ter só enfermeiro se a gente ficar flexibilizando isso, né? Então, isso é uma coisa que eu nem sei mais se está aceitando na secretaria.
Mas na minha época isso já vinha sendo bastante discutido, que era a questão de não permitir mais que os enfermeiros assumissem cargos técnicos dentro do serviço público, utilizando um argumento lá jurídico de que quem pode mais pode menos. Isso está sendo extinto, tá, gente? Por isso que eu falo que conheçam o que vocês podem fazer e se apropriem, gente, ó. Perfeito, Tatiana, tá sendo barrado mesmo. Tá sendo barrado, isso é uma coisa mais recente. E assim, eu larguei, tá, gente? Não me odeiem por isso. Eu fui realmente técnica, como assumindo com o meu diploma de nível superior, mas eu exonerei, né, gente? Eu exonerei. E hoje, sendo professora do nível técnico de enfermagem, eu tenho muita clareza de que é injusto realmente, né? E que, enfim, não é ético, né? Parece não ser muito ético, não? Parece não ser muito leal. Não odeio a professora Evelyn, tá, gente? A professora Evelyn abriu o coração aqui para vocês, falando para vocês da questão da moral. Lembra da moral? Lá na minha época parecia uma coisa ok, mas hoje não é mais ok, tá? Então, me perdoem aí pelo meu passado moralmente obscuro. Brincadeira, tá, gente? Era legal. Na época era legal. Hoje em dia já não vem sendo mais. Se apropriem dessa área mesmo, tá, gente? Se apropriem, estudem para os concursos com muita garra e tomem esse espaço que é de vocês, tá? Ok. Pensando nisso, né? Pensando nessa questão dessas categorias de que o enfermeiro pode fazer o que o técnico faz. Isso não significa, gente, que vocês vão estar lá aperreadas no trabalho de vocês. Eles vão falar assim, não, manda o enfermeiro fazer. O enfermeiro tá lá sentado no computador, não sei o que esse enfermeiro tanto faz nesse computador. Spoiler, a gente tá fazendo prescrição, tá? Eu não sei o que esse enfermeiro tanto faz nesse computador, eu tô aqui aperreado, manda o enfermeiro diluir medicação. Então, assim, embora o enfermeiro possa fazer as atividades de vocês, a gente precisa pensar que, dentro de uma perspectiva de escalonamento, vocês vão perceber que o enfermeiro tem trocentos mais pacientes para vocês e ele vai estar dando conta das atividades privativas dele. Por isso que é importante que vocês compreendam o que é privativo do enfermeiro e o enfermeiro também tem esse mancol, né, gente, de que não custa ajudar a mobilizar um paciente no leito, de que não custa ali ajudar a pegar uma medicação, ajudar em algum contexto quando for realmente necessário. O que não significa que o enfermeiro ele vá deixar as atribuições dele para assumir as atribuições do técnico de enfermagem, porque ele pode, tá? A gestão nunca vai tomar essa conduta. Não, hoje o enfermeiro tal vai assumir cuidados com tal paciente, cuidados técnicos. Isso não vai acontecer, tá, gente? Porque dentro de uma perspectiva de gerenciamento de pessoal de enfermagem, nós vamos ter um enfermeiro para tantos leitos, enquanto um técnico para uma quantidade menor de leitos, porque vocês assumem atividades diretas que são mais intensas e que requerem mais horas de enfermagem. Combinado? Entendido? Então, já vão aí preparando o coraçãozinho de vocês para não odiarem quando o enfermeiro tá lá no computador, porque ele não tá à toa, tá, gente? Ele tá lá fazendo a sistematização da assistência à enfermagem, tá sistematizando o que ele vai fazer lá na anamnese, na consulta de enfermagem, para prescrever os cuidados, tá? E para embasar o nosso cuidado de enfermagem. Porque é graças a esse trabalho científico do enfermeiro que a enfermagem tem ganhado mais respaldo dentro da assistência em saúde. Ficou claro, gente? Alguma discordância, alguma angústia aí com essa questão? A hora de desabafar é agora. Não? Ok, meninos. Então, lá na nossa etapa 3, nós tivemos uma aula, né, que foi sobre os cuidados paliativos, que eu não vou entrar muito, porque a gente já conversou muito disso semana passada. Senão a nossa revisão vai ficar muito longa. Deixa eu só ver aqui o que a Rebeca colocou. Professora, eu li hoje que os técnicos de enfermagem podem se recusar a fazer um procedimento caso não tenha um enfermeiro presente para supervisionar. Isso procede? Então, gente, em todo local que existe
profissional de enfermagem, eu até coloquei isso, não lembro se na apostila 3 ou na apostila 4, mas eu falei que isso é um grande ganho. Aonde tem um profissional de enfermagem técnico, tem que ter um enfermeiro técnico responsável, tá? Agora, não é uma realidade que é ilegal, mas existem realidades de serviços onde não tem um enfermeiro o tempo inteiro no serviço, né? Isso é muito grave, tá, gente? Isso vem sendo diretamente fiscalizado pelo Corém. Se vocês, de alguma maneira aí, vocês estiverem numa unidade em que não houver um enfermeiro de plantão, vocês podem denunciar, tá? Agora, quando fala supervisionar, Rebeca, não tá falando, eu vou fazer uma medicação, o enfermeiro precisa estar comigo lá no leito. Não é bem isso, né? Mas é no sentido de, eu, Rebeca, estou aqui no plantão. E aí eu recebo uma prescrição de enfermagem. E aí, nessa prescrição de enfermagem, fala que tem que ser feito isso, isso, isso e isso. Eu preciso de que o enfermeiro esteja lá para bancar isso, né? Para bancar essa diretriz, essa orientação desse trabalho. Porque quando tem um enfermeiro lá, a responsabilidade, gente, é sempre compartilhada, né? Então, assim, se por acaso eu estiver no meu plantão e um técnico de enfermagem que está no meu plantão sob a minha responsabilidade, ele faz uma medicação errada, eu também vou ter que ir lá de mãozinha dada com o técnico responder por isso. Obviamente, né? Eu não vou responder por ter diluído a medicação errada. Eu não vou responder por não ter feito antisepsia e ter causado uma infecção. Não, né? Mas eu sou a responsável direta por vocês. Então, se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, inclusive, vocês se sentirem inseguros para realizar determinado procedimento, vocês podem, inclusive, pedir que o enfermeiro vá à beira-leito com vocês, tá? Mas a supervisão significa alguém que esteja responsável naquele momento, naquela unidade, por você. Não pode ser, tem um enfermeiro de dia, ele faz a prescrição, ele diz que é responsável por mim, aí eu trabalho de noite e não tem enfermeiro. Aí não pode, tá? Então é nesse sentido, viu, Rebeca? Ficou claro? Dá um okzinho para eu passar para frente. Bem, ok, Rebeca? Se vocês não falarem comigo, eu vou jurar que eu tô falando sozinha aqui, que vocês não estão me ouvindo. Era esse caso mesmo, de não ter enfermeiro no local, por estar de férias ou por ter faltado. Os técnicos estavam se recusando a trabalhar. É seu direito, tá? Não apenas é seu direito, como não abra mão disso. Não abra mão disso, porque isso vai ser cobrado, inclusive, de você, de falar assim, por que você estava prestando assistência de enfermagem se não tinha um enfermeiro lá? Então, quando a gente fala de uma responsabilidade compartilhada, a gente sempre vai ver que o enfermeiro e o técnico de enfermagem, eles caminham de mãos dadas. Então, sejam amigos desses profissionais aí, porque são seus grandes parceiros aí na assistência, tá? Finalizando aqui a etapa 3, a gente viu a questão dos cuidados paliativos, não vou entrar muito mais em detalhes, eu acredito que a gente já trabalhou muito bem na semana passada na nossa aula síncrona, a gente conseguiu fechar alguns conceitos esses que foram ainda mais elucidados na nossa última etapa, né, na nossa etapa 4. Na etapa 3, nós tivemos um fórum que falava sobre as questões tangentes ao aborto, né, gente? Como vocês puderam ver, não existe um consenso, né? Numa perspectiva ética. Quando a gente está falando de ética, de discussão ética, quando a gente está falando de autonomia, beneficência e não maleficência, é muito difícil pesar essas questões. Porque existe uma mulher e existe
um ser em formação, né? A ciência, ela ainda não tem com muita clareza estabelecido a partir de qual momento inicia a vida. E é justamente por não saber, por não haver esse respaldo exatamente de onde se inicia a vida, que a questão do aborto ela é tão polêmica. Porque para algumas pessoas, a vida ela se inicia a partir do momento da fecundação. Para outras pessoas, essa vida ela já vai se consolidar quando ela deixa de ser um embrião para se tornar um feto, né? Então, em que momento começa a vida? E a partir desse momento, a partir dessa dúvida que a ciência ainda não tem muito clara de a partir de onde começa a vida, é que a gente pensa, se não tem vida ali, se eu, Evane, engravido e eu, Evane, quero abortar, e eu, Evane, dentro da minha percepção ética, moral, eu compreendo que é vida quando se torna feto, por que que eu tenho que manter essa gravidez, né? Então, quando nós temos essas questões, gente, que parecem estar tão nebulosas ainda, que ainda não há uma uniformidade, lembra que eu falei para vocês lá no início da nossa disciplina, que para algumas questões não há uma uniformidade de pensamento, nem mesmo dentro de um povo? O aborto é uma dessas questões. Não é uma uniformidade de pensamento dentro da sociedade. Então, a nossa legislação, ela compreende como crime, tá? Nossa legislação, ela só relativiza isso e só vai compreender a autonomia dessa mulher, né? Porque quando a gente está falando o aborto é proibido, a gente está falando o direito que prevalece é o direito do serzinho em formação, independente da etapa, né? Do ser humaninho em formação. Mas quando cria-se essa concepção de que é proibido, que o privilégio é o ser em formação, o ser humano em formação, a gente está falando o quê? Mulher, a sua vontade aqui, ela não importa. Você está proibida de abortar. A única brecha na nossa lei que existe dando autonomia para essa mulher que também tem uma concepção de vida, uma compreensão, a gente chama de religare, deixa eu pensar aqui da forma, uma compreensão de mundo, né? Ela tem uma compreensão dela, mas ela precisa abrir mão dessa compreensão de mundo, partindo do pressuposto que a lei entende que a prioridade é o ser humano em formação. Mas quando ela é violentada, quando parece não haver aí nenhuma opção de contracepção, aí o aborto é permitido. Parece que aí, somente aí, a nossa lei compreende que a mulher também tem autonomia. Então, compreendam que é uma questão sem resposta. E é uma questão que a gente vai sempre olhar com o que é nosso quando a gente se torna profissional. Lá no nosso código de ética, permite, né, que a gente participe de abortos que são previstos por lei, mas também permite que a gente se negue a participar desse aborto. Então, dentro dessa compreensão do aborto, parece que ao profissional é dado o direito da autonomia, né? Quando a gente está falando de aborto, nós temos a autonomia do ser em formação, nós temos a autonomia do profissional em participar ou não desse procedimento, mas não existe autonomia para essa mulher. Estou trazendo isso como uma síntese do que apareceu no fórum, né? Que é o contrabalanceamento. Então, nós temos a autonomia do ser em formação, a não autonomia da mulher sobre o seu corpo e a autonomia do profissional em participar ou não desse procedimento quando ele for previsto em lei, segundo a nossa ética e a nossa moral, tá? Então, não tem fechamento para a disciplina para a questão do aborto, é só para vocês pensarem. Nós, profissionais, somos obrigados a comunicar à polícia? Você fala o quê? Do aborto? Não. Sigilo, tá? Lembrem lá do sigilo profissional.
vão aparecer, tá, gente? Já um spoiler aí de saúde da mulher, para quem for trabalhar aí nessa área. Quando a gente tá falando de aborto numa perspectiva de saúde pública, da legalização do aborto numa perspectiva de saúde pública, a gente está falando justamente disso. A gente está falando de uma mulher que quer ter direito ao corpo dela, uma mulher que aconteceu alguma coisa, quem é adulto, quem tem uma vida sexual ativa, que atire a primeira pedra quando, enfim, nunca passou por uma situação de uma camisinha que não funcionou da forma adequada, né? E quando a gente está falando, gente, sobre sexualidade humana, a gente está falando sobre humanidade, a gente está falando sobre uma das dimensões humanas. E quando a gente fala, olha, se você engravidou porque você fez sexo, o problema é seu. A gente tá culpabilizando uma mulher por exercer algo que é humano, né? Algo que é totalmente natural dentro da vida adulta, que é biológico, todos os seres vivos. Todos não, né? Porque as plantas se autofecundam. Enfim. Mas que a gente vê que isso é uma coisa da natureza, né? Que a sexualidade é uma coisa da natureza. E que para alguns seres, a sexualidade ela não se apresenta apenas para fins reprodutivos, também se apresentam numa perspectiva de interrelacionamento, uma perspectiva de prazer, né? Então são questões para a gente ir pensando, porque essa mulher, ela às vezes vai passar por essa situação, ela vai engravidar e ela vai ficar desesperada porque ela não tem condições. E a partir do momento que ela não tem condições, ela não vai, muitas, né? Isso é uma estatística, né? Por isso que fala-se da questão da saúde pública. Muitas dessas mulheres, independente se é previsto ou não por lei, elas vão entender bem, se o Estado não me ajuda a abortar, aconteceu um acidente, eu não queria engravidar, eu não tenho condição de ter esse filho. Se o Estado não me ajuda a abortar, eu vou abortar sozinha. Sem julgamento, gente, não é isso que a gente não tá debatendo a ética disso. Tô falando que isso acontece. Muito, 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 muito. Nós temos casas de aborto muito equipadas no país. Então, nós temos dentro da elite, as mulheres que engravidam e querem realizar um aborto seguro, elas realizam esse aborto seguro em espaços seguros, né? Mas as pessoas que são pobres, as mulheres que são pobres, elas não podem acessar esses espaços seguros porque são espaços pagos. O SUS não realiza esses abortos. Então, são mulheres que vão incorrer a tentativas de aborto atropeladas, vão se pôr em risco e vão bater lá na emergência, né? Então, você imagine, numa situação como essa, ainda vem um profissional e fala assim, eu vou te denunciar para a polícia, porque você é criminosa, né? Então, quando a gente está falando de uma perspectiva de uma proibição do Estado, a gente está falando de um Estado que não permite que o SUS realize o procedimento de curetagem de uma forma eletiva, né? Que a mulher vai lá e fala, olha, eu não quero ter filho, a partir de um acompanhamento psicossocial, ela vai lá e marca essa curetagem. Então, essa proibição, ela parte desse princípio. Ricardo, em caso de violência sexual, pode, tá? É permitido em casos de violência sexual, em alguns casos específicos de má formação fetal, mas que também é uma longa discussão, né, gente? E para aqueles que são mais apropriados das leis, elas compreendem que quando algumas questões elas são levadas no sentido de pedir esse direito, não é simplesmente a lei, mas é também a interpretação daquele profissional que vai fazer ou não essa lei ser aplicada. Então, às vezes, até essa compreensão de poder ou não abortar, ela vai ser enviesada pela moral dos profissionais do direito, tá? Então, é bem delicado, gente. Não é à toa que a professora Evelyn tem batido tanto na questão de como a gente precisa se conhecer para não atravessar o direito do outro, tá? Então, pode, no caso de violência sexual, mas não é garantido. Ficou claro, galera? Ficou alguma dúvida com relação a essas questões? Não? Nada mais? Por último, meninos, nós temos a nossa última etapa de ética, tá?
Nesse momento, eu compreendo que a nossa última etapa, a discussão das nossas 2 últimas semanas foram discussões muito densas, muito delicadas, né? Questões que tocam a nossa humanidade e questões que podem trazer sofrimento, né? Então, gente, nesse momento, eu sei que vocês são tímidos, mas eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês abrissem o microfone de vocês para falar um pouquinho de como foi que vocês vivenciaram essa última etapa, como foi entrar em contato com esses assuntos recorrentes, decorrentes do enfrentamento da morte. Alguém aí, voluntário, que queira compartilhar com o grupo como é que foi isso? Boa noite, professora. Boa noite, alunos, colegas, né? Assim, eu gostei bastante de tudo que foi apresentado nas nossas etapas e eu gostei principalmente do último vídeo, da última videoaula daquela doutora do lado do TEDx, que ela falou assim de uma forma tão comovente, não é a palavra certa, é uma forma assim que faz a gente realmente entrar dentro do assunto e sentir que aquilo, a, os cuidados paliativos não é uma coisa que não tem mais o que fazer. É algo que você tem que achar possibilidades para que a pessoa tenha um final mais feliz que ela possa ter, né? Dentro das possibilidades da saúde dela. E assim, eu gostei bastante. Eu amei. Espero que próximas etapas, os próximos cursos sejam assim também. Que bom, Catarina. Mais alguém, gente, com alguma percepção? Tatiana Chulev? Bem, pessoal, para que. Professora, eu sou Adalberon. Eu, como sou paraquedista militar e sempre lidei com vidas, MS, saltar do avião e tal, eu gostei muito da etapa que fala sobre negligência, imprudência, imperícia, porque é algo que a gente sempre trabalhou a vida toda. Eu gostei muito, gosto muito das suas explicações, a senhora é bem pedagógica, né? E parabéns aí pelas aulas aí, foi muito proveitoso. Espero que todos os alunos tenham realmente aprendido e que futuramente possamos colocar tudo isso aí no nosso dia a dia, nosso viver diário da profissão, né? Deus lhe abençoe e continue lhe dando graça. Gostei muito de saber que a senhora gosta de teologia. Eu fiz faculdade de teologia também, fiz seminário durante 5 anos e gosto muito dessa área também. Tá bom? Deus lhe abençoe. Tudo de bom, professor? Você também. Bom, Tatiana, sim, eu entendi. Mas na verdade, a professora Evelyn é um pouco mórbida, tá? A professora Evelyn gosta do tema da morte. No meu caso, o tema da morte também é leve para mim, porque eu já sou um pouco mais habituada a lidar com essas questões. Mas a Ana Cláudia Quintana, depois eu vou só ver se mais alguém quer pegar o microfone, né? Mas eu vou pegar aqui uns livros para mostrar para vocês. Quem mais, gente, quer trazer alguma percepção? Ninguém? Vocês me esperam um segundinho, gente, porque eu esqueci de fazer isso, né? Mas já que vocês gostaram da Ana Cláudia, meu Deus, de beijo, sempre atrapalhando. Já que vocês gostaram, eu vou só pegar aqui os livros. Um minutinho. Bem, pessoal, compreendendo que essa é uma temática muito delicada e uma temática que de fato requer que nós encontremos caminhos para conversar de uma forma mais leve, permitindo uma significação diferente da temática da morte, eu trouxe para vocês essas 2 pessoas, que foi a Ana Cláudia Quintana Arantes e a Ana Michele. Para aqueles que gostaram e tiverem interesse, eu deixei
lá embaixo, na nossa aba de materiais complementares, gente, um vídeo maravilhoso. Na verdade, esse era o vídeo que eu gostaria de ter colocado na nossa etapa. Porém, infelizmente, como o nosso tempo estava muito curtinho, eu achei muita judiação botar um vídeo de 1 hora para vocês, tá? Mas ele é um vídeo interessantíssimo porque ele vai falar um pouquinho sobre essa vivência dos cuidados paliativos da morte e do morrer, segundo a visão dessas duas figuras, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, médica, geriatra e paliativista, e a Ana Michele, que é uma mulher que convive com câncer de mama metastásico, tá? O TEDx que eu deixei para vocês, ele é referente a esse livro aqui, ó. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tá? Livro maravilhoso, professora quase não lê, né? Cheio de marcações. Ele é um livro bem tranquilo, né, gente? Porque ele é um livro que ele é feito para o público leigo. Ele é um livro que permite uma aproximação da temática para o público leigo, né? Então, a Ana Cláudia, ela tem essa delícia de conseguir falar sobre questões que são grandes tabus dentro da própria ciência da saúde para pessoas que são de fora. Porque, imagine, se já dói pra gente pensar em cuidados paliativos sendo profissionais, imagine quando você não é profissional, né? Então, esse é o primeiro livro da Ana Cláudia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Mas esse daqui é conteudista, um pouco mais conteudista, né? Mas o meu preferido da Ana Cláudia Quintana é este daqui, Histórias Lindas de Morrer. Recém saído do forno, foi lançado este ano, tá? Um livro belíssimo, e ele é um livro com várias historinhas de várias pessoas que estavam vivenciando o processo de morte, tá? Por que, gente, que é tão valioso? Ai, meu Deus, beijo! Gente, eu juro pra vocês que eu não devia ter um gato. Eu devia ter um cachorro que fica no chão, mas eu tenho um gato, desculpa. Gente, por que é muito interessante quando a gente fala sobre a questão das histórias lindas de morrer? Porque aqui, gente, lembra que eu falei pra vocês sobre a necessidade de a gente largar mão daqueles recursos obstinados? Quando a gente está falando, gente, de a gente mudar um pouco o foco da nossa assistência de forma a não permitir que a pessoa morra e de repente a gente permita que a pessoa siga o curso natural da sua vida, a gente está permitindo, gente, diretamente que essa pessoa ela possa vivenciar as suas questões finais, né? Então, você vai ver pessoas que vão chamar o capelão. Às vezes que a pessoa é isso, a pessoa não quer remédio, a pessoa quer o capelão. Às vezes a pessoa quer conversar com um pastor, com um padre, com um rabino, né? Ou às vezes a pessoa ela vai querer conversar com um filho, ou às vezes a pessoa vai querer fechar algum trabalho. Isso é uma perspectiva terapêutica, né? Para a gente parar de negar obstinadamente que a morte ela não acontece e a partir da compreensão de que a morte acontece, a gente permitir um cuidado para a morte. É um curar a morte, gente. A gente está curando a morte em uma perspectiva de trazer uma morte com significado. Lembra quando vocês viram lá na apostila que eu conversei com vocês sobre a morte domada, lá medieval, que vem voltando agora nessa perspectiva da calotanásia? A gente está falando de uma pessoa que, compreendendo que o seu tempo de vida está acabando, ela quer orquestrar o seu momento final. E o quanto que é importante que nós, profissionais de saúde, compreendamos esse nicho de atuação que está lá no nosso código de ética, né? Compreendamos como isso se dá. Então, é justamente sobre isso que esse livro está falando, né? Esse livro aqui, basicamente, ele está falando de calotanásia. Ele está falando de mortes bonitas, né? De boas mortes. Então, é interessante que a gente leia esse livro para a gente entender que existem vários procedimentos que não são procedimentos de natureza, assim, biomédica, né? São procedimentos que vão considerar as outras dimensões do ser humano. Então, também da doutora Ana Cláudia, Histórias Lindas de Morrer. Gente, não estou fazendo merchandising, não estou ganhando um centavo por isso.
tá? Professora Evane, pobrinha, não ganha um centavo pela propaganda que ela tá fazendo, então estou indicando livros que são interessantes, tá bom? Deixa eu só ver aqui o que a Rebeca falou. Rebeca falou: queria dizer que são temas bem complexos e intensos que trazem vários pontos na nossa cabeça, aqueles assuntos para uma roda de debate. Só que acabou que foi um tempo muito curto para ver tudo mais aprofundado. Mas a senhora conseguiu pegar nos pontos mais importantes e foi ótimo. Gostaria tanto de ter passado mais tempo com vocês, gente. Vocês não fazem ideia do quanto. Principalmente porque são assuntos que me são muito caros, né? Mais nova que você, gente. Eu sou uma senhorinha já, gente. Vocês estão por fora. Pode me chamar só de Evane, tá bom? Não precisa chamar de senhora, não. Por último, gente, eu trouxe aqui o livro da Ana Michele. O livro da Ana Michele, ele é um livro mais leve ainda, gente. Ele tá falando sobre uma amizade, né? Uma amizade que só foi possível a partir da vivência da própria finitude, da própria morte, tá? Então, essa aqui é a história da Ana Michele contando a história da colega dela. As duas têm um perfil chamado Paliativas, eu deixei lá na apostila de vocês. E, bem, spoiler, mas é um spoiler que já tá muito manjado, então vou dar um spoilerzão, tá, gente? Mas a colega dela foi a óbito antes dela. E ela tá vivíssima ainda até hoje. Ela escreveu esse livro, também em cuidados paliativos, também vivenciando a expansão da doença, está com uma doença ativa. Bem interessante para a gente ler como que às vezes as nossas relações e a nossa vida, ela pode ser ressignificada a partir da morte. Adalberão aí, que é militar e futuro técnico de enfermagem e teólogo. Não sei se você sabe, Adalberão, mas é uma das principais formações que nós temos para capelão no militarismo, né? A maioria dos profissionais que são capacitados para a capelania, eles vêm das Forças Armadas, né? Ai, gente, o último livro, só para fechar aqui, porque eu lembrei da Adalberão, desculpe, só um minutinho. Por último, né? Esse livro aqui, gente, é um dos grandes clássicos. Isso aqui é um livro que todo mundo tinha que ler, tá? Chama Sobre a Morte ou Morrer. Ele é da Elizabeth Kübler-Ross. Essa daqui é a grande mãe dos cuidados paliativos, tá, gente? Ele é um livro lindíssimo. E nesse livro, ele basicamente vai trazer vários relatos de pessoas que estão morrendo, tá? E eu lembrei da Adalberão. Tem que fazer um rodízio, né, gente? Vamos fazer a biblioteca da professora Evane. Eu vou colocar aqui as fitinhas e aí vocês vão rodando. Mas eu lembrei da Adalberão nesse livro porque quando eles estão ouvindo a pessoa que morre, é a médica, né, a Elizabeth Kübler-Ross, e o capelão, né? Então a gente compreende que quando a gente está falando, gente, sobre o processo da morte e do morrer, a gente está falando de um cuidado que vai estar totalmente imbricado às questões morais, às subjetividades dessa pessoa. Então, quando a gente está falando, gente, sobre espiritualidade em saúde, a gente não está falando de algo que é vetado, né? Não é que a gente não possa falar sobre espiritualidade. A gente vai precisar de profissionais que sejam capacitados a lidar com a espiritualidade. Por isso que eu trouxe a questão da formação na capelania, né? Porque são questões muito essenciais e são pouquíssimos os profissionais, gente, que hoje têm a capacidade de conversar com o sujeito, encontrando a fé desse sujeito sem tentar impor a nossa, né? Eu acho o serviço da capelania um serviço lindíssimo. Para quem tiver interesse em conhecer, depois procurem mais coisas na internet. Mas que é essencial quando a gente está falando sobre o processo da morte e do morrer, tá? A nossa última etapa, que foi a etapa de ética aplicada, ela tem sido uma etapa para permitir que vocês amarrem
um pouquinho esses conteúdos para que vocês pensem um pouquinho nesse maior tabu bioético que tem, que é a morte, tá? Não me demorei muito falando com vocês sobre eutanásia, sobre distanásia, sobre ortotanásia, porque eu acredito que isso seja algo que vocês já tenham visto na primeira disciplina de ética. Mas como boa paliativista, como boa tanatóloga que a professora Evany eu não poderia deixar de falar com vocês sobre a calotanásia. E para falar sobre a calotanásia, a gente precisa retomar um pouquinho sobre essa compreensão do processo de morte. Os cuidados paliativos são acessíveis a todos? Catarina, lembra que a gente conversou um pouquinho de que os cuidados paliativos, eles não são só apenas esses cuidados de fim de vida? Que os cuidados paliativos, eles começam a partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença que ameace a vida? Por que eu estou relembrando isso? Porque para a gente prestar cuidados paliativos para alguém, para todo mundo de uma forma universal, a gente precisa compreender que o profissional da emergência que está dando um diagnóstico de pancreatite, ele compreenda que aquela pessoa está com a vida ameaçada e que ela precisa ter cuidados paliativos. Que aquele profissional que está lá no centro cirúrgico e ele vai fazer uma cirurgia de apêndice e ele descobre um tumor, ele vai precisar conversar sobre cuidados paliativos. Quando a gente está falando de tornar os cuidados paliativos acessíveis, a gente está falando sobre a necessidade de expandir o conceito de cuidados paliativos de forma a permitir que as pessoas compreendam que cuidados paliativos começam a partir do diagnóstico de uma doença que ameace a vida, permitindo que essa pessoa ela tenha respeitada a sua qualidade de vida e a sua autonomia e o seu protagonismo no processo. Por que os cuidados paliativos eles não são acessíveis? Porque quando a gente está lá na emergência e a gente recebe o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, mas que ainda tem cura, a gente vai ver profissionais que pouco escutam a vontade do indivíduo. Nós vamos ter profissionais que vão tentar obstinadamente salvar essa vida. E numa tentativa de salvar essa vida, põe dreno, faz tráqueo, entuba, reanima. Então, às vezes, a gente não tem a compreensão do que o outro quer. Então, eu acredito que para os cuidados paliativos se tornarem acessíveis, muito mais do que a gente ampliar leitos de cuidados paliativos especializados, é que nesse momento aqui, com os profissionais que estão sendo formados aqui, que eu não faço ideia de onde vocês vão atuar, que vocês compreendam o que é cuidados paliativos. E a partir disso, vocês compreendam que aquela pessoa, ela está com medo, aquela pessoa, ela pode estar pensando na morte, aquela pessoa, ela pode necessitar de assistência psicossocial, assistência espiritual, né? Isso é tornar os cuidados paliativos acessíveis a todos, tá? Cuidados paliativos, gente, é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Muito mais fácil do que qualquer um outro recurso, porque cuidados paliativos, para se tornar possível, basta só a gente se permitir entrar em contato com outro que sofre, tá? Mas aqui no DF, falando em termos de serviço, nós temos o Hospital de Apoio, não sei se vocês já conhecem, é um hospital de referência, mas infelizmente também por ser uma unidade restrita, só são encaminhadas lá geralmente as pessoas que estão em cuidados em fim de vida, né? Então tem geralmente a ala de pacientes com doenças infecto-contagiosas, geralmente os pacientes que desenvolveram o HIV mesmo, né? O HIV não, perdão, a AIDS. Pacientes que desenvolveram a AIDS estão em cuidados de fim de vida, pacientes que estão em cuidados de vida em decorrência de doenças neurológicas, pacientes que estão em fim de vida em decorrência de doenças oncológicas, né? E aí eles são assistidos nessa unidade. Mas tem paciente paliativo espalhado em tudo que é lugar. Em todos os hospitais, em todas as alas. Uma pena que, por os profissionais não entenderem o que são os cuidados paliativos, esses cuidados paliativos não chegam a quem mais precisa. Respondeu, Catarina?
Ficou mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguma questão para a prova? Não? Bem, pessoal, então tudo bem. Relembrando que eu vou ampliar um pouquinho o prazo de vocês, vou deixar que vocês entreguem até amanhã às 18 horas. Passou das 18 horas, não vou mais ler, tá? Não vai mais haver tempo hábil para tal. Lembrando também que vou deixar lá na posição inicial, lá da nossa página de sala de aula do Moodle, um arquivo, tá? Dizendo quem vai precisar ou não fazer a recuperação. E boa prova, galera! Precisando de mim, estou aqui. E semana que vem começamos a nossa próxima atividade, nosso próximo desafio, né? Nós vamos entrar agora na disciplina de enfermagem em saúde mental. E, Tatiana, de nada. Aceito guarda-chuvas de chocolate de gordura hidrogenada em pagamento. Brincadeira, tá, gente? Um cheirinho para vocês. Muito obrigado pela presença constante. Nos vemos em breve. Mais alguma coisa? Fale agora ou cale-se até a semana que vem. Peguei leve na prova, Alessandro. Vai na fé. Vai na fé que vai dar certo. Adorei, gente. Eu tinha alguns alunos meus que falavam que iam fazer um guarda-chuva rocher para mim. Eles iam pegar o guarda-chuva, iam melecar no leite condensado e passar na castanha. Isso é o que eu recebo. Isso é o que eu ganho por ser uma professora amorosa. Guarda-chuva rocher. Tá? Galerinha, então boa noite para vocês. Um cheiro e boa prova. Nos vemos em breve.